Então, uma coisa que me parece que pode acontecer hoje é o rompimento dos 48.000, que está sendo testado agora, neste momento. Se ele conseguir romper, $52.000 é meu alvo para o Bitcoin, $152.000, o alvo mais perigoso, digamos assim. Região que, se for rompida, a gente vai entrar em franca tendência de alta. Muito bem, senhores. Olha lá, Bitcoin moeda da praia, segue tendência de alta, tá? Nós temos alvo lá em $52.000, canal de alta ainda. Então estamos com todas as médias aí mais importantes, média de 21 dias, a média de 14 dias, a média de 8 aliás, a média de 8 semanas, a média de 8 semanas é a linha azul, a média de 14 semanas, que pra a principal média que eu estou utilizando hoje para me basear na tendência de alta desse ciclo, e também a tendência de baixa também, né, é a média 14 semanal, e nós temos a média 21, que é a linha branca. Eu deixei a média 14 pouco mais relevante ali, um pouquinho mais grossa, para a gente ver então a tendência. Então a principal tendência do Bitcoin ainda, manutenção da tendência de alta, é vir testar esse canal de alta que a gente está enxergando, e a região de 52.000 ela é um pouquinho mais complicadinha, porque é a região onde era o suporte que a gente perdeu para o mercado, entrar numa tendência franca de baixa naqueles 2 anos anteriores ali, né. Então a gente tem topos e fundos ascendentes ainda, e nós temos aí várias criptos querendo subir, tá. Se a gente for ver também no macro, né, como ainda não aconteceu o como ainda não aconteceu do S&P 500 derreter, ou não aconteceu a queda da taxa de juros, ainda não chegamos no pivô do Fed. Então o Fed está mantendo a taxa de juros altas, isso significa que a gente tem o balanço do Fed ainda em baixa, mas olha só que coisa interessante, geralmente, quando o balanço do Fed ele fica em declive, né, a gente tem geralmente queda no Bitcoin, e dessa vez nós estamos tendo alta no Bitcoin, enquanto o Fed ainda continua fazendo apertamento quantitativo. Então vai chegar um dado momento, provavelmente a gente vai ver ao longo desse ano, né, o corte da taxa de juros e a diminuição da taxa de juros. Aí geralmente, historicamente falando, nesses períodos que acontecem, nós temos quedas no mercado de criptomoedas e no mercado de risco em geral por um período curto de tempo. Dá uma queda um pouco mais forte, então isso pode acontecer ali pela metade do ano, tá. Especulo que em julho e em diante, entre julho a setembro, a gente, dependendo se acontecer um corte na taxa de juros, em um primeiro momento, o mercado vai volatilizar bastante, e as criptomoedas e mercados de risco podem cair um pouquinho e sofrer um pouquinho mais. Mas por enquanto, eu só vejo alta infinita, tanto no Bitcoin quanto em algumas altcoins interessantes, e a gente vai ver essa alta, na minha opinião, permanecer aí durante o período de abril, de março, abril, e espero que sim, porque a gente vai estar viajando, e quando a gente viaja, geralmente o mercado ele dá ou uma porrada de alta ou uma queda infinita, vamos ver. Então, eu vou ficar de olho aí durante a viagem para ver se não vai dar nenhum BO no mercado, mas por enquanto tendência de alta infinita, mercado entrando liquidez, capital, tem se especulado não só o halving do Bitcoin e trazendo entrada de dinheiro, no nosso mercado de cripto, mas também agora a possível aprovação dos ETFs de Ethereum. Então, as redes de segunda camada da rede Ethereum estão ganhando bastante valor. Aí é o caso da Manta, é o caso agora da dessas alternativas à segunda camada da rede Ethereum, como a Celestia, que é da Cosmos, né, a Celestia, nós temos a Injective também. Então ele tem várias altcoins coligadas ao Ethereum, que também estão crescendo bastante, como a própria Near. Então ah, a Near recentemente ela tá entrando na possibilidade de fazer parceria para conseguir, direitos de um domínio, nível higher, né, que tipo .com, .gov, .br, ou seja, hã, é um domínio que faz com que eles querem fazer o .near, que é igual aconteceu com o nosso .et, né, onde você vai lá, augustobax.et, digita no domínio e você consegue ver o meu site, ver minha carteira, ver quanto que eu tenho de capital, né, e eles fazem essa integração Web3, e isso deu muito certo no Ethereum. Então, tanto é que você entra no Twitter hoje, tem vários criadores de conteúdo de cripto que tem lá o ponto .et, né. E a Near agora está provavelmente fazendo uma parceria em que eles vão conseguir,
é bem possível que eles vão conseguir o ponto .NIR como um domínio, internacional, e aí você com quando você tiver capital em carteira NIR, você vai poder colocar lá, tipo, augustobax.nir e ver a carteira, né, de domínio com o meu nome, por exemplo, né. E muitos negócios podem fazer da mesma forma, né, compra o domínio através de tokens NIR, isso pode fazer com que traga um apelo, comprador para esse token NIR, né. A NIR para mim é uma também das criptomoedas que vão subir bem esse ciclo de mercado. Nós temos também, assim, a situação do Bitcoin, que mais me chama a atenção é o seguinte, geralmente quando está acontecendo direto ao longo desse ano, né, quando eu acordo de manhã cedo, eu olho ali 7, 8, 9 horas da manhã e o mercado está caindo, geralmente chega de tarde e ele dá uma recuperada de alta. O contrário também é verdadeiro. Quando eu acordo de manhã cedo, se o Bitcoin está rompendo em alta muito forte, ele tende a se recuperar, ou seja, tende a recuar um pouco ao longo da tarde, ao longo da noite, o preço, né. Então, uma coisa que me parece que pode acontecer hoje é o rompimento dos 48.000, que está sendo testado agora, neste momento. Se ele conseguir romper, $52.000 é meu alvo para o Bitcoin, $152.000 o alvo mais perigoso, digamos assim. Região que, se for rompida, a gente vai entrar em franca tendência de alta. Aí começa a loucuragem mesmo. As altcoins, elas explodem de valor muito rapidamente, coisa que já vem acontecendo. Então eu vou trazer algumas altcoins que a gente comentou ontem no Domingão do Bitcão, que eu deletei e agora eu vou trazer aí para vocês. Por enquanto, então, pessoal, no o Ethereum contra o Bitcoin, ele segue em tendência de baixa contra o Bitcoin, tá. Em algum momento isso tende a inverter, geralmente quando começa a fazer, quando a gente começa a ter altcoin season, o Ethereum ganha valor sobre o Bitcoin. Então, neste momento, no momento que a gente está gravando agora, às 10 horas da manhã na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, nós temos a seguinte situação: Bitcoin está ganhando valor perante o Ethereum. E isso pode ser que chegue um momento ao longo desses meses, ou ao longo dessas semanas, ou mesmo nessa semana, em que possa ter essa inversão. A qualquer momento pode ter essa inversão. Então, no momento em que ele conseguir sair desse canal de baixa e entrar num canal de alta, né, o Ethereum, valerá mais a pena manter-se em Ethereum do que em Bitcoin. Por enquanto, no sinal aí do dia 25 de janeiro, infelizmente, ele ainda está mostrando que o Bitcoin está bem mais forte do que o Ethereum, tá. Por que que eu digo infelizmente? Porque eu estava mais em hold de Ethereum do que Bitcoin.